você já parou para se perguntar por que Jesus precisou morrer para nos salvar? Afinal, por que ele precisou morrer? A gente escuta tanto isso. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. E quando ele faz esse casal, essas pessoas, elas não conhecem nada de maldade no mundo. Não conhecem homicídio, não conhecem a tristeza, a dor, a ansiedade, a depressão, o câncer. Elas não conhecem a crueldade, nem nada dessas coisas ruins que a gente assiste nos noticiários. Eles só conheciam o bem. Mas Deus, como um Deus justo, um Deus bondoso, ele dá a opção do Adão e da Eva de não quererem nada disso. Afinal, Deus não obriga ninguém a amá-lo, porque o amor, para ser amor, não deve ser obrigado. Ele não pode ser obrigado. Você está casado com seu marido porque você quer. Você está casado com a sua esposa porque você quer, não porque você é obrigado. E isso prova que você ama, porque você está de livre escolha à vontade. Isso é uma opção sua. Então, amor, para ser amor, tem que ter opção de escolha. E Deus dá essa opção para eles. Vocês podem escolher ficar aqui comigo, ou vocês podem escolher não querer, não me querer, não querer nada do que vem de mim. Então Deus coloca no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o nome já está falando, é conhecer o bem e o mal. Mas Deus dá um aviso para eles: no dia que vocês comerem dessa fruta, dessa árvore, vocês vão morrer. E ali Deus estava falando de uma morte, não só física, mas principalmente uma morte espiritual. Então, era certo, se eles comessem, eles iam morrer. E o que eles fizeram? Você já conhece essa história. Eles decidiram comer. E a partir daquele momento, a morte entra no mundo. E só existe uma forma para Deus, só existe uma forma de resolver esse problema do ser humano. A gente tem a morte como algo certo para nós. Mas se você pegar um animalzinho, um cordeiro, que ele é inocente, ele não fez nada de errado, e você transmitir a sua culpa para ele, ao invés de você morrer, aquele cordeirinho morre e você consegue temporariamente ter acesso a Deus. Então Deus ali estabelece que isso seria uma forma deles terem uma conexão novamente com Deus, mas de uma forma justa, porque eles escolheram fazer o que eles fizeram, e Deus, sendo justo, ele sempre deixa a gente provar da consequência das nossas escolhas, porque Deus, ele não é como nós, nosso tipo de justiça, que a gente fecha os olhos para as coisas erradas. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça, e ele deixa você colher as consequências do que você planta. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta ódio, você colhe ódio. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta confiança, você colhe confiança. E ali eles plantaram desconfiança em Deus, colheram a morte, porque já estava avisado. Esse era o preço a ser pago por querer conhecer todo tipo de crueldade do mundo. Você imagina aí todo tipo de atrocidade que você vê no noticiário, com crianças, com idosos, com animais, com mulheres, com homens, com todas as pessoas do mundo. Imagine todo tipo de maldade. Conhecer isso, trazer isso para a vida das pessoas, isso requeriria um preço, o preço da morte. Essa é a consequência. E até na nossa sociedade a gente tem leis. A gente tem leis quando uma pessoa rouba, ela é presa por tantos anos. Se ela comete assassinato, ela é presa por tantos anos. Se até nós humanos temos um código de lei para as más condutas, vocês não consideram justo, que mais justo ainda que nosso Deus tenha um código de conduta para as infrações que a gente comete, e essa infração tão grande de conhecer a maldade, o preço para isso, a pena para isso é a morte. Mas Deus ama tanto a gente que ele dá um jeito de alguma forma resolver para que a gente possa ficar perto dele, mas ainda assim a consequência disso é a morte. Então ele estabelece esse ritual de que os seres humanos eles iam passar a culpa deles para um cordeiro, em vez deles morrerem, o cordeiro morria, e aí eles tinham acesso a Deus. Só que isso não resolvia o problema de uma vez por todas. Esse problema ele só se resolvia temporariamente, eles teriam que estar constantemente sacrificando cordeiros para Deus.
Mas ele não queria isso, ele queria que esse problema se resolvesse de uma vez por todas. Então ele decide ele vir ao mundo em forma de homem, homem perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, para pagar essa culpa dos seres humanos. Então ele vem como Jesus e ele paga a pena por nós. E por que a gente não poderia pagar isso? Porque uma pessoa que tem culpa, ela não pode pagar a culpa dela. E ela não pode pagar a culpa de outra pessoa também, se ela também é culpada. Isso não é justiça. Então, para Deus, a pessoa, quem vai pagar ali é Ele mesmo, só Ele tem poder para pagar isso. Porque para pagar isso você precisa ter crédito para pagar. Você não pode ser um devedor. E todos nós somos devedores diante de Deus. Então, o que ele vem? Ele vem ele mesmo, perfeito e sem pecado. E como aquele cordeiro que eles sacrificavam antigamente para que eles tivessem acesso novamente a Deus e se livrassem da culpa deles, ainda que temporariamente, Jesus vem e carrega toda essa culpa de todo o mundo que o aceita. Ele carrega essa culpa e ele limpa as pessoas de uma vez por todas e cessa o sacrifício de cordeiros. E agora, quem nos traz essa paz com Deus é o próprio Deus, Jesus Cristo. Mas para isso você precisa fazer algo em troca, que é confiar nele, porque se o pecado entrou no mundo por causa de uma desconfiança, a desconfiança que a Eva e depois o Adão tiveram de que Deus estava falando a verdade, a salvação entra no mundo através de uma confiança. Confiança de que Jesus é capaz e suficiente de pagar o preço pelo seu pecado e ser o Senhor da sua vida e te salvar de uma vez por todas de todo o problema do pecado. Você já parou para pensar nisso? Que a morte era a única solução, porque é a única forma de pagar esse tipo de pena, é a única pena que paga esse tipo de infração que o ser humano cometeu. A infração de ter conhecido, de ter querido conhecer a maldade, é paga pela pena de morte. E somente Jesus tem crédito para pagar essa dívida. E se você compreendeu isso, se isso fez sentido para você, coloca aqui nos comentários abaixo, falando sobre isso, dizendo algo a mais, fazendo algum comentário a mais, ou quem sabe até deixando a sua dúvida, que eu posso de repente estar respondendo aí daqui a pouco nos comentários. E quero agradecer por você ter chegado até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o seu like e segue o canal e nos vemos no próximo vídeo.